Vamos lá, iniciar. Olá a todos que vão assistir o vídeo gravado, que está na live, está começando agora no Instagram. Todos os membros e associados do Clube do Gestor, como estamos? Todos bem? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer uma abordagem direcionada agora nesses minutos ao Lean Six Sigma, né? Tem um pessoal aí do clube que está fazendo o módulo de introdução ao Lean Six Sigma. Alguns deles já se formaram como White Belts. A gente vai ofertar aí a formação de Yellow Belts também, para todos que quiserem. A formação Yellow Belts ela é bem mais prática. A gente, na verdade, vai fazer um projeto e, ao final do projeto, quem conseguir concluir o projeto tem a certificação, a graduação de White Belts, de Yellow Belts, né? Conforme a gente tem falado aqui. O curso de introdução ao Lean Six Sigma e do formação de White Belts, ele é bem mais teórico, então ele é mais conceitual, definição, teorias, ele não vai muito para a prática. Então o que a gente vai ver aqui é mais a parte conceitual mesmo, nesse curso inicial, mas que todos terão a possibilidade, posteriormente, de fazer a formação até Yellow Belts pelo Clube do Gestor, tá bom? Então, todo mundo vai ter essa oportunidade, essa possibilidade. Depois vou até propor ao pessoal EAD, se quiserem, a gente pega um mês e todo mundo faz o Yellow Belt juntos. É bom porque compartilha informação, troca conhecimento, vai ser uma proposta aí, quem sabe, se todo mundo topar, se todo mundo tiver interesse, né? O importante é que se tenha interesse em adquirir o conhecimento, esse é o diferencial de quem é membro do clube, é exatamente ser interessado em gestão e tendo interesse, sim, a gente vai ofertar isso para o grupo todo fechado, tá bom? Então vamos iniciar. A gente está com a live, mas a maioria do pessoal, domingo, 8 horas da manhã, horário do Brasil, ainda não está conectado, ainda não está ligado na internet, mas a gravação vai ficar aí disponível pelo dia inteiro no Instagram. E nós também estamos gravando aqui pelo Zoom, provavelmente isso vai ser disponibilizado. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou usando por direitos autorais, né? por questões de dignificar quem fez os slides da Grados, que é uma empresa de consultoria e treinamento em formação em Lean Six Sigma e outros cursos. A minha formação de Master Black Belt é pela Grados. A Grados ela é vinculada e chancelada pelo Conselho Americano de Lean Six Sigma, né? O American Council of Lean Six Sigma. Então tem a chancela internacional e eu me formei pela Grados como Master Black Belt, sendo assim podendo treinar até Black Belts, tá bom? Tranquilo? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre Lean Six Sigma. O que seria Lean Six Sigma, né? O que é que a gente entende por Lean, primeiramente? A gente tem aqui, ó, Lean Six Sigma. Deixa eu colocar meu lapisinho para cá, o lapisinho para cá. Ver aqui. Ok. Primeiro grande conceito, Lean. O que é Lean? Lean, você pode usar um paradoxo em português como limpo, mas não é limpo ambientalmente falando. É uma produtividade, é uma operação limpa, sem erros. Ela é linear, ela pode ser linear, ou o máximo possível aproximada a linear. Tá? Então, o Lean, ele remete a gente a algo com pouca variabilidade de erros no meio do caminho da operação. É isso que remete a gente o Lean, tá bom? O Lean era uma ferramenta utilizada praticamente apenas por indústria. Você vê que, inclusive, os treinamentos até hoje, eles ainda frisam muito, você vai ver, exemplificam muito baseado na indústria. Até os desenhozinhos aí, você está vendo. Era o famoso Lean Manufacturing, né? Ou manufatura linear, limpa, sem erros, ou com uma margem de erros reduzida, uma variação
do desempenho operacional muito pouco pequena. Ele varia muito pouco, ele vai muito linear lá, né, sempre estável e produzindo aquilo que foi se planejado produzir na maior eficiência e eficácia possível. O Lean Manufacturing, unindo-se a uma outra metodologia, que é a Six Sigma, aqui, também muito utilizada em indústria, que é defeito zero, é aquela tendência para defeito zero. O Seis Sigma seria uma margem de erro de 1 para milhões de produção. Então, eu produzo, se eu não me engano, 3,4 milhões de produtos, ou realizo 3,4 milhões de serviços para ter um erro. É uma margem de erro reduzida a 0,00003. Tá? Então, houve a união dessas duas metodologias, da metodologia de reduzir a variabilidade do processo produtivo e dar a ele uma estabilidade de produção de acordo com o planejado, aliando-se a isso, ao processo produtivo, a questão de reduzir margem de defeito, de erro. Afinal de contas, pessoal, um retrabalho é muito mais caro do que o trabalho. O retrabalho tem que descaracterizar o produto feito mal feito, depois ver quais são as peças reaproveitáveis. O tempo da produção é dobrado, porque vai ter que produzir de novo o que já havia produzido antes com defeito. Então, quando você consegue reduzir o defeito na sua produtividade, você está economizando aí mais do que o dobro do que você gasta com sua produção. Tá bom? E aí, o que é importante a gente frisar? É importante a gente frisar que nessa situação atual, o Lean e o Six Sigma não se voltam apenas para a indústria mais. Agora, o Lean Six Sigma, o Lean Manufacturing e a metodologia Six Sigma, que são métodos de gestão dentro das organizações, ele pode ser utilizado em qualquer escopo de atividade. Pode ser uma loja, pode ser no varejo, pode ser na indústria, pode ser no atacado, pode ser no setor de distribuição, pode ser no setor de prestação de serviços. Eu posso aferir linearmente a minha produtividade em prestar serviços, posso diminuir o erro e os defeitos no meu serviço para poder evitar ter que fazer de novo um relatório, por exemplo, ou uma consultoria mesmo, ou uma auditoria, uma assessoria, posso. Né? Então, isso agora se democratizou. Agora a gente percebe que é democrático para qualquer escopo. Isso é muito bom. E agora já existem as variações, e não só as variações, existe também a evolução do Lean Six Sigma. Por exemplo, o processo Lean Agile, né? O Lean Six Sigma Agile, que já é a união aí do Agile e da metodologia Scrum junto a Lean Six Sigma, onde ela faz as validações enquanto já está operando e troca e melhora continuamente, aprimora essas validações, operando sem parar ou sem precisar esperar num novo ciclo para fazer essas melhorias acontecerem. E isso, o próprio nome já diz, né? O Agile é uma metodologia exatamente ágil de gestão, a qual quer fazer com que a coisa seja cada vez mais eficiente. E, quem sabe, também eficaz, tendo em vista que eficiência e eficácia são conceitos distintos. A eficiência é o meio pelo qual eu atinjo a eficácia, e a eficácia é executar conforme planejado. Esses são os conceitos. Tá bom? Tranquilo? Então, entendendo um pouco do que é o Lean Six Sigma, eles são exatamente esses dois métodos unidos, onde a gente tem a origem do Lean, que é o primeiro método, né? A metodologia de reduzir a variabilidade dos processos, oriundo da Toyota. Então, olha lá, isso aqui nasce lá na Toyota, lá em meados da década de 30, tá bom? Já o Lean, vou continuar aqui, ó, redução de desperdício e de variabilidade. O que é que se usava na Toyota como ideia para reduzir a variabilidade dos processos em relação a defeito e deixar com que a produção, a operação, seja do serviço ou do produto, fosse linear? Primeira coisa, trabalhar a eficácia do transporte. Se eu trabalho a eficácia do transporte, tanto de matéria-prima como do produto final,
eu reduzo margem de erro e defeito na entrega ou na recepção da matéria-prima para começar a minha produção. Espera, o velho ditado de todos os empresários de que tempo é dinheiro. Então, quando eu reduzo o tempo de espera pela produção, pela minha produção, seja de serviço, vou sempre frisar isso, seja de produto, eu estou reduzindo também o meu custo operacional. Então, tempo é dinheiro. Então, era outro ponto para reduzir desperdício e aprimorar a linearidade do processo. Permitir com que ele fosse cada vez mais linear, menos variável, ter menos variações de tendências. Um mês eu produzo maravilhosamente bem, no outro mês a minha produção não sei por que caiu. Eu não sei por que os colaboradores esse mês não estão como no mês passado. Então, é essa tendência trabalhando essas 8 leis do desperdício. A terceira, processamentos desnecessários. Então, quando você tem um planejamento consistente, você processa menos, porque o seu planejamento está focado exatamente no que eu preciso, e aí eu não perco o foco do que eu não preciso processar, do que eu não preciso realizar. Muita gente perde muito tempo processando coisas desnecessárias. Vocês já perceberam que o brasileiro é craque em fazer reunião, que no final da reunião não saiu nada de útil daquilo ali? É o que a gente chama de repom, né? Reunião de porra nenhuma. Porque não sai nada dali. Ali mesmo você conversa, vamos conversar, vamos alinhar, hoje, a gente vai deixar tudo definido, como vai ser o nosso projeto, como vai ser o nosso trabalho, e todo mundo sair lá continuando sem saber o que vai fazer, como fazer, sem nenhuma saída daquela reunião. Então, a gente processa muita coisa desnecessária, a gente faz muita reunião desnecessária, a gente operacionaliza muita coisa que não precisava, que não era prioritária. Muitas vezes até precisa, mas não era naquele momento, era no momento posterior, e aí eu já adianto. Muito disso porque o meu planejamento foi mal feito. Eu recebi um meme, tem alguns meses já, inclusive enviei isso para o grupo do Clube do Gestor, que dizia assim, a gestão japonesa e a gestão brasileira, né? Tinha a gestão brasileira e a gestão japonesa. Vamos ver quem está aqui entrando. Bia. Vamos ver se Bia consegue entrar aqui. Ativar o som também. Pronto, vamos ver se Bia entra aqui, se ela consegue entrar para participar conosco. Enquanto isso, eu vou retomar aqui o pensamento. Então, e aí eu recebi esse meme, né? Esse meme, ele era o seguinte, ele dizia que a gestão japonesa é planeja, 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 planeja. Definiu o planejamento bem, analisou o risco, analisou a oportunidade, criou as ações, estabeleceu as responsabilidades, os prazos para as ações, baseadas na prevenção do risco, na potencialização da oportunidade para atingir o objetivo mensurado através de uma meta. Começo a executar, monitoro a execução e, posteriormente, analiso criticamente para agir em prol da melhoria contínua. Esse é o pensamento do japonês. Aí o brasileiro é assim, planeja, executa, repara o erro, executa, repara o erro, apaga a fogueira, executa, apaga a fogueira, monitora, percebe que tem fogueira, apaga a fogueira de novo, volta para executar, para apagar a fogueira do monitoramento e acredita que está fazendo melhoria contínua. Então, vê que diferença, né? De novo, vamos admitir aqui Bia, acho que ela saiu. Vamos admiti-la, ver se ela consegue agora entrar aqui no grupo. Vou ativar o som. Todos os participantes estão com o áudio ligado. Deixa eu ver aqui, peraí. Opa! Bia, nos escuta? Alô? Bia, nos escuta? Consegue nos ouvir? Bem, vamos continuar porque está gravando. E aí, se ela conseguir entrar, se ela conseguir acessar, está se conectando ainda aqui. Então, essa é a diferença. Então, quanto mais eu processo sem planejar, eu vou processar desnecessário. Isso vai aumentar a margem de erro do meu desempenho e a margem de defeitos na minha produção. Tá bom? Excesso de produção é outra coisa que o Lean Manufacturing, agora só Lean, e agora unido ao Lean Six Sigma,
não quer que tenha nas organizações o qual a gestão está implementada, tá bom? Eu não posso deixar a minha área de armazenamento e produto final cheia, sem ninguém comprar. Isso aí aumenta o desperdício, porque uma hora ou outra um produto pode perecer, ele pode ser armazenado inadequadamente. Ah, Francisco, meu produto não é perecível, ele não perece, tá? Mas às vezes um armazenamento por muito tempo faz com que um peso em cima do armazenamento pereça, faz com que uma infiltração indesejada faça com que o produto pereça, mesmo ele não sendo perecível, mas pode quebrar, pode avariar o produto, pode se perder o produto, pode haver alguma falta de compliance dentro do armazenamento e o produto ser desviado, porque ele está muito tempo lá e caiu no esquecimento. Então, o excesso de produção, ele afeta diretamente aqui, ó, estoque. E afetando o estoque, o que acontece? Afetando o estoque, eu aumento a margem de desperdício, de desperdiçar aquilo que está no estoque sem saída, tá bom? Então, vai se atacar também aí o retrabalho, como a gente já falou, um dos 8 princípios. Vai se atacar os defeitos. Toda vez que eu tenho um defeito em um retrabalho, eu posso trabalhar as lições aprendidas através de uma análise crítica para evitar que aquele defeito e aquele retrabalho tenham uma reocorrência. O problema não é errar, o problema é permanecer no erro. Lembram disso? Também é outro ditado popular bem comum, bem conhecido. E essa é a tendência da gestão. O problema não é errar, mas é aprender com as lições anteriores para evitar que elas reocorram e eu incorra no mesmo erro mais de uma vez. E outro princípio, o último, que o Lean Manufacturing quer atacar é exatamente as pessoas. A gente sabe que gestão sem pessoas não existe. A gente sabe que as pessoas são um ponto crítico na gestão, porque sem envolvimento, sem comprometimento, não há gestão. Não adianta a gente ter uma política bonita, ter procedimentos, ter um bom planejamento, se as pessoas não foram engajadas nisso. Então, conscientização, comunicação, treinamento, desenvolvimento, reuniões que não sejam repom, elas precisam ser realizadas a todo momento. Elas precisam ser feitas a todo momento para engajar o pessoal. E aí, saindo um pouquinho do Lean, entendendo o que é o Six Sigma, que é a redução da variabilidade do processo também e a redução da margem de erro. Então, eles têm algo em comum, que é exatamente reduzir erros para fazer com que o processo tenha um desempenho, um desenvolvimento mais linear, tá bom? O Six Sigma, ele é uma metodologia da General Electric, né? Muita gente conhece aí, por exemplo, a Motorola como uma das empresas do grupo, e ele ficou conhecido realmente pelo trabalho da Motorola, que foi uma líder de mercado no início, principalmente para quem é da época do lançamento dos celulares no mundo, tá? Onde eles foram pioneiros nisso. E os objetivos do Lean Six Sigma, que significa em português os Six Sigmas, estão ligados à gestão do negócio, visando melhorar, satisfazer os clientes através de projetos de redução de custo e otimização de processos, como a gente falou, criar uma linearidade ao processo. E isso tanto reduzir defeito, como aprimorar o monitoramento e o desempenho de processos vai fazer com que aconteça. Isso vai reduzir tua margem de erro, vai reduzir teu retrabalho, vai reduzir custo, vai reduzir tempo para operacionalizar, vai aumentar a satisfação do cliente, como o próprio slide diz aí. Então, tudo isso são consequências positivas de um projeto pautado na metodologia Lean Six Sigma. O Six Sigma, como a gente falou, tá aí, ó. São 3, eu até falei errado lá no início, tá? Só para me corrigir, não são 3,4 milhões de operação para um erro, não. São 3, 4 erros em 1 milhão de operações. Tá? Tá aqui. Em 1 milhão de operações, significa dizer que eu tenho 3,4 erro na minha produção, seja de serviço, seja de produto. Então, eu
opero 1 milhão de vezes para detectar 3,4 erros em 1 milhão de operações realizadas. É isso que o Seis Sigma preza. E isso vai trazer uma linearidade, vai reduzir a margem de variação do processo, fazendo com que a produção seja estável, linear. Isso é excelente, deixa de apagar a fogueira, deixa de estressar os colaboradores com urgências, emergências. Vocês já perceberam que as empresas brasileiras vivem de urgência e emergência? Tudo é para hoje, tudo é para ontem, nada pode esperar, porque tudo foi feito dentro de uma variação de erro, de defeito, de produtividade muito grande. Não há uma estabilidade no desempenho dos indicadores. E isso é trabalho para o Lean Six Sigma, tá bem? Então vamos lá. Tá aqui, ó, a planilhazinha, um sigma e meio, 2 sigmas, 3 sigmas, 4 sigmas, 5 sigmas, até chegar no 6 sigma. Ah, Francisco, eu não tenho essa medição hoje. Então faça essa medição hoje na sua empresa. Chegue amanhã na empresa ou home office, porque isso são dados. Isso aí você consegue fazer através da análise de dados. Pega os dados de 2019. Pega mês após mês, 12 meses de 2019, de janeiro a dezembro. Vê como é que foi tua produção e como você aferiu a quantidade de erros em cada mês. Quanto eu produzi e quanto eu errei nesse mês. Quanto eu produzi e quanto eu errei nesse mês. No final do ano, soma os 12 meses em relação à produção e soma os 12 meses em relação aos erros, defeitos. Depois divide por 12 para ter uma média e vê onde você ficou. Se você ficou na média de defeito por milhão de 691.463, que significa que você seria um sigma, ou se você ficou aí num sigma e meio, ou no 2 sigma, ou no 3 sigma, ou no 4 sigma, dependendo da tua evolução, até chegar no 6 sigma, no Six Sigma, que a gente chama, que é uma margem de acerto dentro da tua produtividade de 99,9966%. Vê que interessante, né? Isso vai reduzir muito custo na tua operação. Isso é muito importante para as organizações em relação à sua produtividade. Então, a gente tem aí o histórico de crescimento do Six Sigma, implementado na Motorola, na General Electric inicialmente. Eles são pioneiros nisso. E o que a gente acredita? Francisco, é muito, 99,9966% de acerto dentro de um processo produtivo é muito. Não é, e a gente não pode pensar assim. Nós temos que pensar que sempre pode ficar melhor. Tem o 99,9977, tem o 99,9988, tem o 99,9999%. Eu não vou botar os 100% aqui. Eu não sou ousado a esse ponto, mas sempre tem o que melhorar, tá? Sempre vai ter o que melhorar. Então, aqui tem um modelinho, né, de projeto de Lean Six Sigma dentro de uma empresa, né, num processo que tem percentual de 99% de assertividade. É o bastante? Não é. E aí, como é que a gente comprova que não é o bastante, conforme a gente estava falando? Vamos lá. 99%, tá, de água potável. Vamos lá. Água não potável entregue por 15 minutos a cada dia. Então, eu tenho 99% de água potável entregue no mundo. 15 minutos no mundo todo de água potável desse 0,0044% de água não potável entregue, são 15 minutos entregue de água não potável no mundo. Eu tenho aí, fora dessa margem de 99% de assertividade, 5.000 operações cirúrgicas incorretas por semana no mundo. Então, 99,9966% começa a não ser muito. A gente vê que tem margem para melhoria. Eu tenho 2 desembarques com mais de 2 horas de atraso nos principais aeroportos a cada dia, saindo dessa margem de 99,9966% de assertividade. Então, é muito? Não, tem que melhorar. Eu tenho 200.000 prescrições de medicamentos erradas a cada ano dentro dessa margem de erro de 0,0044%. Dentro de uma margem de erro de 1 milhão de operações para 3,4 erros dentro desse 1 milhão de operações.
E eu tenho isso tudo aí de erros, de falhas. Falhas críticas que podem prejudicar muito países e o mundo todo, como a gente percebe aqui nesses exemplos simples de implementação de Lean Six Sigma dentro dos 99%. Tá ok? Falta de eletricidade por quase 7 horas por mês, dentro da margem de 99,9966%. Então, a solução é sempre objetivar um processo 6 Sigma ou melhor que o 6 Sigma. Então, a gente não pode pensar em parar. A gente tem que pensar em melhoria contínua. Melhoria contínua é um cerne de qualquer gestão. Você vai usar DMAIC, você vai usar PDCA. O que você usar vai pedir aprimoramento contínuo, melhoria contínua. Como a gente falou, o Six Sigma é um projeto da General Electric, né? A Motorola foi pioneira no uso dele no mundo inteiro. E a Toyota foi pioneira no Lean, na metodologia Lean que a gente já viu anteriormente. Tá bom? Então a gente tem aí a General Electric, que é a referência. A General Electric ela investiu, à época, 4 milhões de dólares entre 96 e 97 no Lean Six Sigma, na metodologia Six Sigma dentro da sua empresa, treinando assim 400 Master Black Belts, 4.500 Black Belts, 60.000 Green Belts e o ganho em 99 da empresa por ter esse pessoal capacitado para criar projetos de redução de erro e redução de margem de variabilidade dos processos, a margem de lucro em 3 anos após a implementação foi de 1,5 bilhões de dólares. 1,5 bilhões de dólares. Com certeza, o gasto foi aí, pelo que vocês veem, quase que 4 vezes menor do que o lucro. Foi um investimento, de fato. Eu gastei 400 milhões para investir num projeto Six Sigma dentro da empresa e eu lucrei 1,5 bilhões com esse investimento. Então, vale a pena? Vale a pena, comprovadamente, comprovadamente. Nós não estamos falando de qualquer empresa, estamos falando da Motorola e da Toyota. Né? Então, eu tenho aí o foco no Lean e o foco no Six Sigma, que é o que a gente estava conversando, e o que a gente está vendo é o Lean Six Sigma, que é exatamente a união dessas duas metodologias. O Six Sigma quer reduzir a variabilidade do processo, fazer com que ele seja mais linear e mais estável. Ele quer tornar o processo eficaz, reduzir a variabilidade e reduzir os defeitos, que é algo comum, como eu já falei, com o foco do Lean, que é exatamente a produção linear ou limpa, que significa dizer zero defeito ou sem defeito. Então, o que é que o Lean quer? Tornar o processo eficiente, e eficiente é reduzir margem de erro, ser mais célere, ter um custo-benefício melhor. Quando vocês pensarem em eficiência, pensem em custo-benefício. Tá? Tem uma ligação bem alinhada entre os dois conceitos. Reduzir o desperdício, para ser eficiente eu tenho que reduzir o desperdício e melhorar o meu custo-benefício, e aumentar a velocidade. Custo-benefício eu uso para falar sobre eficiência, a corrida da lebre e da tartaruga. Onde a lebre era muito mais rápida, mas ela parava para fazer exercício, ela parava para comer cenoura, ela parou para paquerar com a coelhinha, e a tartaruga foi num passo linear, ela foi num passo constante, ela foi num passo estável, mas sem parar, sem desviar o foco. E quem foi mais eficiente? Quem ganhou a corrida? A tartaruga. Então, ser mais eficiente nem sempre é ser rápido, mas aumentar uma velocidade, aprimorando o custo-benefício e, ao mesmo tempo, reduzindo o desperdício. Não adianta eu ser mais rápido e aumentar a margem de erro dentro do processo, dentro da minha atividade. Isso não é Lean, isso não é Six Sigma, isso não vai gerar lucratividade, nem vai gerar uma rentabilidade melhor para a sua organização. Beleza? Tranquilo com esses conceitos que a gente precisa passar? Então, dentro de um projeto Lean Six Sigma, a gente tem algumas pessoas chaves que vão trabalhar nesse projeto. A primeira pessoa é o champion, que a gente chama, né? O champion nada mais é
do que o responsável por promover o Lean Six Sigma na organização. Posição ocupada normalmente por diretores, gerentes sêniores com credibilidade e influência. Então, ele é um cara influente. O champion é um cara conhecedor da metodologia, porque ele vai envolver todo mundo dentro da organização para fazer a promoção da metodologia. Então, nós temos aí o sponsor, também é uma pessoa muito importante dentro do projeto Lean Six Sigma, que é o dono do processo, sendo o maior interessado no resultado do projeto, facilitando a realização do projeto em sua área. Nem sempre, pessoal, o dono do projeto, o sponsor, o dono do processo, o sponsor, é o responsável pelo projeto. Muitas vezes, o dono do processo, um gerente comercial, vamos dizer que o projeto é na área comercial, tá? E eu tenho lá o gerente comercial, mas o gerente comercial não entende nada de Lean Six Sigma. Ele vai ser o sponsor, porque ele é o dono do processo, mas ele não vai ser o champion, porque o champion vai ser uma pessoa com treinamento e habilitada para envolver, treinar, capacitar, criar os objetivos, as metas e fazer com que a coisa aconteça. Entenderam a diferença do champion e do sponsor? Também não confundir sponsor aqui em Lean Six Sigma com o sponsor do gerenciamento de projetos, né? Lá do PMI. Não podemos confundir esse conceito, porque o sponsor lá é o responsável patrocinador pelo projeto. É aquele que está bancando o projeto acontecer, tá? E aqui é o dono do processo, ele não é o patrocinador. E dentro do projeto, nós vamos ter pessoas competentes em, normalmente, 4 competências. Tem a quinta competência, mas, via de regra, se usam essas 4 primeiras competências, que é o White e Yellow Belts, é a primeira e a segunda competência. O White Belt ele é conceitual e ele trabalha em projetos mais rasos. Na verdade, você sabe que um projeto, um objetivo, ele se destrincha. Se eu tenho um objetivo maior, que é aumentar a lucratividade da empresa, para eu aumentar a lucratividade da empresa, eu vou ter que criar um objetivo lá de comprar menos água, por exemplo. Porque meu processo usa água e eu vou comprar menos água porque eu vou produzir com menos água, que é um insumo para o meu processo. Vai ter alguém que vai precisar operacionalizar esse micro-objetivo. Não o macro, que é aumentar a lucratividade, mas o micro, que é comprar menos água. Esses profissionais, eles estão habilitados com a formação de White ou de Yellow Belt. Eles vão fazer esse trabalho mais micro, mais executivo do que mais estratégico. Eles não são táticos nem estratégicos, eles são mais executivos dentro de um micro-objetivo. Já o Green Belt, ele é mais tático, ele já tem um conhecimento mais vasto sobre o conteúdo e isso o torna mais tático dentro da organização, já podendo, dentro dos micro-objetivos, promover novos objetivos, promover novas metas, promover novas ideias, treinar White e Yellow Belt. E o Green Belt, via de regra, ele já ocupa de 20 a 30% do seu tempo dentro da empresa com os projetos Lean Six Sigma. Então, ele já é um cara que ele tem quase que metade do seu tempo direcionado para isso dentro da organização. Então, o Green Belt, ele não se torna Green Belt só por um curso, ele se torna Green Belt pela experiência prática dele durante o uso das ferramentas dentro de um projeto Lean Six Sigma. Isso é muito importante a gente deixar bem claro. A quarta e penúltima graduação, tem 5, como eu falei, mas até a quarta é a mais conhecida, são os Black Belts, né? Os Black Belts, eles já executam, já planejam, já estão num plano estratégico ou tático dentro da organização. Eles já treinam Green Belt, eles já treinam Yellow Belt, eles treinam White Belts, né? Eles são pessoas estratégicas dentro da organização. Pode ser um consultor, pode ser uma pessoa capacitada dentro da própria organização com poder e autoridade para exercer a função. Lembrem muito disso. E por que eu estou falando com poder e autoridade? Adianta você ter um Black Belt gerenciando um projeto dentro da sua organização sem ter dado a ele a autoridade para ele fazer a coisa acontecer, para ele envolver pessoas?
para ele determinar objetivos e metas? Não, não há. Então, ele precisa ter essa autoridade. E para finalizar, um pouco conhecido, mas acima da cadeia, a graduação maior dentro do Lean Six Sigma é a do Master Black Belt, porque ele faz toda a parte estratégica, toda a parte tática, toda a parte de treinamento e ele pode formar até novos Black Belts. Então, ele suporta tecnicamente, ele é o assessor do Black Belt. Quando tem a dúvida do Black Belt, tem que se recorrer ao Master Black Belt, que é a última posição dentro da cadeia hierárquica. Tá errado, não é cadeia hierárquica, tá? Mas dentro da cadeia do projeto de se submeter ao conhecimento do Master Black Belt. Pode não haver hierarquia aí. Eu posso ter um diretor que só tenha feito um curso de interpretação, introdução do Lean Six Sigma, e eu posso ter um gerente Master Black Belt. Não há hierarquia entre gerente e diretor, pelo contrário, o diretor é superior ao gerente. Por isso que eu me corrigi aí e tirei essa palavra hierarquia, porque dentro de um projeto pode ser que a hierarquia organizacional não entre. Tem que ter o respeito pelo conhecimento do outro, que muitas vezes pode ser maior do que o seu. Isso sim é importante de se ater, tá bom? Bia está entrando e saindo aqui e a gente não consegue conexão com ela, mas está tudo sendo gravado e eu não estou parando exatamente pela possibilidade do tempo ou pela falta de tempo, né? Tendo em vista que logo depois dessa live, logo depois dessa gravação, a gente vai fazer também uma gravação, alguns minutos, falando de consultoria. O que é que um consultor pode fazer? Quais são as principais ferramentas de um consultor? Como é que um consultor deve agir na empresa, na organização? Como é que o consultor deve tentar encontrar soluções viáveis dentro da organização, tendo em vista que ele não tem poder e autoridade sobre a organização e sobre as pessoas da organização? Tudo isso vão ser questões a ser debatidas na próxima live, que vai ser já, daqui a alguns minutos, tá bom? E na próxima gravação, para quem vai assistir essa gravação posteriormente. Então, também fiquem atentos. Quem tiver interesse em consultoria, no trabalho de consultoria, vai ser nossa próxima live, nossa próxima gravação, dentro de alguns instantes. Tá bom? E vai estar disponível para todo mundo também, durante todo o dia de hoje, no Instagram, para ser assistido a qualquer momento. E para os membros do Clube do Gestor, esse vídeo está sendo gravado pelo Zoom e vai ser enviado para vocês em formato MP4 ou em link de YouTube privado só para os membros do clube. Tranquilo? Pronto. Para a gente encerrar aqui a parte do The Mic ou do Lean Six Sigma, minha internet está oscilando, mas estou aqui acompanhando. Beleza, Bia, show de bola. A gente também está no Instagram, tá? Se você quiser acompanhar, estamos na live agora lá no Instagram. Fica à vontade, vai anotando as coisas aí. Se precisar tirar alguma dúvida, para todos que vão assistir ou que estão assistindo agora, façam uma listinha com perguntas e eu volto a gravar um vídeo só respondendo perguntas e respostas. Beleza? Tranquilo? Para a gente dinamizar aí o processo. Então, só para a gente finalizar essa explanação introdutória sobre o Lean Six Sigma, tendo em vista que é um curso de introdução ao Lean Six Sigma, esse curso que está sendo ministrado. Voltando a repetir, vou propor ao pessoal do EAD, se todos quiserem uma formação de Yellow Belts, e aí vai ser algo bem mais prático, a gente vai criar um projeto e vamos simplesmente fazer aulas e encontros de direcionamento dentro do The Mic, do uso de 2, 3 ferramentas, porque qual é a diferença do Yellow para o Green, para o Black, para o White? Todos eles, conceitualmente, sabem da mesma maneira. Só que o Yellow tem uma carga de conhecimento de ferramentas e de execução dessas ferramentas maior do que o White. O Green, maior do que o Yellow. O Yellow, maior, o Black, maior do que o Green. E o Master Black, maior do que todos os outros. Então, como é que a gente vai fazer, na prática, isso funcionar, isso acontecer? Fornecendo mais conhecimento, mais ferramenta, mais prática. Porque é isso que vai distinguir as suas graduações de White, Yellow, Green, Black, até chegar no Master Black Belt.
E dentro de 5 etapas, esse conhecimento tem que ser adquirido, que é uma etapa de gestão do Lean Six Sigma. Vocês lembram da ISO? A ISO tem lá o PDCA, Plan, Do, Check, Act. Planejar, executar, monitorar e agir para melhorar continuamente, não é? Aqui tem o DMAIC, definir, medir, analisar, melhorar e controlar, né? Define, measure, DMAIC, analyze, improve and control, em inglês, né? Já que a sigla é inglês. Até em melhorar, para continuar com o improve, o id, improve do DMAIC, eu coloco incrementar. Eu mudo aqui, ao invés de melhorar, eu uso a palavra incrementar, via de regra, para manter a inicial i. Tá? Mas a tradução exata é melhorar. Dentro dessas 5 etapas, eu tenho basicamente 3 etapas que são de planejamento. Definir, onde eu vou definir o meu projeto, o escopo do meu projeto. Tudo isso está na videoaula, tá, pessoal? Lembrem, essa gravação é uma gravação norteadora. Essa live é uma live norteadora para quem está assistindo a videoaula. É um resumão. Quem tiver querendo imergir em cada etapa, tem que acessar as videoaulas que estão disponíveis para os membros do Clube do Gestor, e em cada etapa dessa tem um vídeo falando especificamente sobre as ferramentas, como usa, o que é cada uma delas, etc. Então, na etapa definir, de forma resumida, é onde a organização vai definir o seu projeto, o seu escopo, a sua meta, o seu objetivo, quem vai ser a equipe, qual vai ser a formação da equipe para dar seguimento ao projeto, tudo isso na etapa definir. Depois que eu fiz a minha definição do projeto e do escopo do projeto, eu vou medir qual é meu histórico de produtividade em relação ao projeto definido na etapa anterior. Como é que está o meu desempenho nos anos anteriores? Porque através da medição de anos anteriores, eu vou estabelecer novas metas para o meu projeto. Metas reais, viáveis. Tem muita empresa por aí criando meta para auditor ver e não consegue atingir as suas metas no final do período, porque não fez uma medição, não analisou o histórico dos anos anteriores, dos desempenhos anteriores. E isso faz com que ele planeje errado, crie metas e objetivos de forma equivocada, não alcançáveis. Isso é bem crítico dentro do empresariado brasileiro, principalmente. Então, muito cuidado com essas 3 primeiras fases do DMAIC, que são fases de planejamento, onde eu defino, onde eu mensuro para poder saber o meu histórico e onde eu analiso o que é que eu posso melhorar nessa mensuração dentro do meu projeto. E aí, depois eu vou colocar em prática, agora sim eu vou começar a executar tudo que eu defini, medi, analisei. Então, eu vou incrementar, eu vou melhorar o que eu tinha antes. Através da minha análise, eu vi o que é que eu posso melhorar. E agora eu vou incrementar essas melhorias. E no último passo, eu vou controlar essas melhorias, eu vou medir, eu vou avaliar, eu vou aferir, eu vou fazer auditorias internas dentro da organização, baseada na metodologia Lean Six Sigma e nos requisitos do projeto. Onde estão os requisitos do projeto, Francisco? Está aqui, ó. Eu defini eles, na fase definir. Então, os requisitos do projeto têm que estar definido aqui, tem que estar assinado, aprovado por todos os membros, por aqueles membros estratégicos, pelos táticos, pelos executivos, todos aqueles que vão se envolver com o projeto. O projeto pode ser para um processo específico, o projeto pode ser para a empresa como um todo, pode ser um macroprojeto, um microprojeto. Via de regra, os macroprojetos já se destrincham em micros projetos, porque para eu atingir um macro, eu preciso estabelecer micros, e aí eu vou galgando degraus até chegar no macro. Então, tudo isso é metodologia DMAIC da gestão Lean Six Sigma. Eu espero ter tirado algumas dúvidas, ter norteado vocês que têm acesso às videoaulas. Quem não tem acesso às videoaulas e quer se tornar membro do clube, entre em contato com a gente para poder ter acesso a todo o material na íntegra completo. E eu vou voltar sempre que necessário para tirar dúvidas, para dar suporte,
para dar apoio aos membros do clube e para esclarecer qualquer situação ou qualquer dúvida ou necessidade sobre o clube do gestor. Beleza? Tranquilo? Olha, heróis do domingo. Algumas pessoas assistindo a live, assistiram, saíram, outras ainda assistindo. Pessoas que ainda vão acessar hoje durante todo o dia, que a gravação vai ficar disponível. Pessoas que vão acessar nos outros dias a gravação que vai apenas exclusivamente para os membros, para avaliar isso aí, estudar. Parabéns, vocês são diferentes, vocês são diferenciados e isso vai fazer com certeza com que vocês também tenham diferença dentro do ambiente corporativo, profissional, empresarial, o qual trabalham ou onde forem trabalhar. Tenho certeza disso, absoluta. Oi, Bia, estou ouvindo um áudio aí? Foi só uma risada, né? É Vicente que está aqui. Ah, é? Ô, rapaz, tá certo. Hoje é domingo, né? Vicente quer brincar. Mesmo em home office, ele quer brincar. Então, a gente vai encerrar a live aqui com um tchau, tchau de Vicente. Tchau, Vicente. Tchau. Tchau, bom domingo. Brinque bem muito hoje. Bia e demais membros do clube, qualquer dúvida, Bia, faz uma listinha, manda para mim, seja para o WhatsApp, seja aqui no direct do Instagram, e aí eu gravo uma live só para tirar as dúvidas específicas, tá? Ainda hoje, para a galera do clube EAD, eu vou enviar as atividades de cada módulo que está sendo cursado esse mês, para que seja entregue até quarta-feira, meia-noite do Brasil, para a gente poder emitir já essa semana os outros certificados, tá bom? Os certificados desse curso que está sendo concluído durante essa semana. Mais um aí para a galeria do currículo e do portfólio de vocês. Meus parabéns, um grande beijo e abraço para todos. Eu volto daqui a 10 minutinhos, 15 minutinhos, falando agora sobre consultoria, formação de consultores e uma coisa muito importante. Toda pessoa que trabalha com gestão dentro de uma organização é um consultor, só que ele é um consultor interno, contratado. Ele não é um consultor externo que vai lá 2, 3 vezes na semana ou uma vez na semana apenas. Então, é um conhecimento a ser adquirido por todos que queiram trabalhar em nível de gestão tático ou estratégico dentro de uma organização. Formação de consultores. Então, eu vou voltar aí para a gente falar um pouquinho sobre a formação de consultores. Okay? Então, um abraço para todo mundo. Até a próxima. E fiquem ligados que já já a gente vai ter uma nova live aqui sobre consultoria.